Oi pessoal, meu nome é Merê e vai começar mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje é muito especial porque eu vou dar início ao meu projeto Criança Criativa. É um projeto que tá guardadinho aí faz um tempo, mas eu quis amadurecer ele bastante, quis pôr em prática pra ver se realmente dá certo esses métodos e realmente tem resultado. Então eu resolvi compartilhar com vocês toda essa trajetória do meu filho na alfabetização. E consequentemente vou ajudar vocês a alfabetizar o filho de vocês. Essas atividades que eu vou proporcionar para vocês, dá para usar sim em sala de aula ou em casa. Aqui eu uso em casa, eu faço homeschool com ele, então eu faço bastante atividades desse tipo, mas sim dá para adaptar para a sala de aula. E para iniciar esse projeto aí bem legal, eu resolvi mostrar para vocês algumas sequências de atividade com um tema. O tema da vez é Patrulha Canina. Já vou avisando para vocês que não vou trazer sempre temas de personagem, porque não é o meu foco. Eu não gosto muito de colocar a criança naquele mundo paralelo de personagem, come personagem, veste personagem, assiste personagem, tá inserido no mundo da alfabetização com personagem, uma vez ou outra, uma coisa aqui, uma coisa ali, eu acho bem bacana. Mas só isso eu não acho legal. Mas para iniciar a criança nesse mundo das folhinhas, quem é professora vai entender, esse mundo das folhinhas é um pouco chato para as crianças que não têm esse contato com a alfabetização, com a escola. Então eu achei bem legal a ideia de trazer um personagem que é bem comum, pelo menos pro meu filho, ele gosta muito da Patrulha Canina. Quando eu libero a tela para ele, ele escolhe a Patrulha Canina para assistir. A tela que não é liberada, ela é bem controlada. Eu libero só em momentos bem estratégico, cortar o cabelo, eu querer fazer uma prova da faculdade, um trabalho, eu querer fazer alguma coisa importante que eu preciso de atenção. Se eu ver que ele não está entretido com os brinquedos, eu libero a tela. Mas a tela aqui é bem limitada. E eu vejo bastante retorno em limitar a tela, principalmente na alfabetização, na concentração, na criatividade. Para começar a inserir as crianças no mundo da alfabetização, no mundo das folhinhas, eu resolvi fazer uma sequência de atividades com o tema Patrulha Canina. Essas atividades aqui têm atividades, se depender da criança, para o mês todo. Mas algumas crianças já estão mais à frente, elas podem fazer essas atividades em uma semana. Nenhuma criança vai conseguir fazer essas atividades num dia só. Ela vai ficar estressada, ela vai ficar entediada, ela não vai achar legal, por mais que seja um tema que ela tem acesso, na maioria das vezes, ela não vai conseguir mostrar tanto foco e aprender tudo que tem para aprender com as atividades. Então, em um dia, eu não recomendo vocês entregar todas as atividades. Entrega um pouquinho num dia, no segundo dia entrega mais um pouquinho, volta na mesma atividade. Eu fiz uma sequência para vocês que dá para usar assim o mês inteiro. Essa sequência eu acho bem legal para volta às aulas. Então, tá voltando ali para o mundo da alfabetização, para volta às aulas, para a escola. E nas férias, geralmente, tem acesso a telas ou tem acesso mais a esses personagens. Então, achei bem legal mesclar esse tema aí de férias, Patrulha Canina, com as folhinhas de atividade que é a escola. Sobre o projeto, gente, tem bastante coisa para falar, mas eu vou falando durante os vídeos que vão acontecendo aí durante a semana, o mês, o ano. Esse projeto eu faço mentoria de alfabetização. Então, se a sua criança tem alguma dificuldade em alguma área, se a sua criança nunca teve acesso a nenhum tipo de material da educação, eu faço mentorias virtual. Então comenta aí na descrição se você quer ter essa mentoria ou me chama lá no Instagram, vou deixar o meu arroba aqui na tela. Eu sempre deixo o arroba também na descrição do vídeo, que eu faço essa mentoria bem personalizada. Se é matemática, se é português, qual é a dificuldade que a sua criança tem. Então a mentoria tá aberta para atender vocês e ajudar o seu filho a entrar no mundo da alfabetização com bastante facilidade. Uma coisa bem importante para ressaltar sobre as folhinhas de atividade. Essas folhinhas de atividade eu recomendo para as crianças maiores de 4 anos. Antes disso, a criança deve ser introduzida nesse mundo da alfabetização, sim, porém no lúdico, no sensorial, longe das folhinhas de atividade. Esse é o meu método, então eu não insiro nenhum tipo de folhinhas de atividade para crianças menores de 4 anos. Pintura, principalmente, a criança pode ser apresentada desde sempre, mas além da pintura, não precisa. Ali nos seus 4 anos para cima, aí sim a criança já está mais preparada fisicamente, psicologicamente para ser apresentada para as folhinhas de atividade. Até falando da coordenação motora e raciocínios e assim sucessivamente. Aqui no canal já tem bastante atividades sensoriais, eu trabalho bastante com esse tipo de material, sensorial, até com reciclado. Não vai ser diferente, eu vou continuar trabalhando com sensorial na alfabetização, é um método bem bacana de trabalhar com a criança. Porém, eu vou começar a introduzir algumas folhinhas, para quando chegar lá na escola, lá na alfabetização, com seus 6 anos,
ele já vai estar bem familiarizado e ele vai se interessar ainda mais com esse mundo da escola. Então, agora, em casa, no homeschool, eu faço muitas atividades sensoriais que ele ama, porém, aos poucos eu tô trazendo para ele as folhinhas de atividade. E as folhinhas de atividade pode ornar junto com a atividade sensorial. Por exemplo, essa folhinha de atividade aqui, ela tem 3 atividades. Aqui vai ter um recorte, então eu dividi a folha no meio, aqui ela vai recortar com a tesoura. A partir de 2 anos, a criança já está apta para usar tesouras especiais para a criança. Você vai ensinar ela como que vai cortar, o que pode cortar, o que não pode cortar, e também você não vai liberar a tesoura e vai sumir. Quando você apresentar a tesoura para a criança, você vai ficar sempre perto dela. Acabou a atividade com tesoura, você vai guardar. Tem essa tesoura aqui que meu filho usou até que pouco, ele já adaptou bem fácil com a outra, mas essa tesoura aqui é bem legal para os primeiros contatos com a tesoura. Ela só vai apertando aqui e aí a criança não precisa fazer aquele movimento com o dedo assim. Mas é uma ótima opção para a criança que nunca foi apresentada por muito da tesoura. Nessas 2 atividades aqui, ele vai cortar tanto aqui os personagens, quanto aqui as tirinhas de quebra-cabeça. E ele vai colar essa atividade em outra. Ele vai trabalhar o recorte e cole. Uma das atividades que ele vai colar, aqui ele vai identificar onde estão os personagens, se está em cima, se está embaixo, se está do lado, se está atrás. E ele vai colar aqui. E ele vai recortar aqui e vai colar aqui. Essa aqui vai ser um quebra-cabeça. Então, o quebra-cabeça já tem uma sequência numérica. Se a sua criança nunca foi apresentada para os números, se ela não sabe contar, não sabe identificar, eu mostrei um vídeo bem bacana sobre números de lixa. É uma atividade bem bacana que a criança vai se interessar bem fácil para os números porque ele vai ter textura. Como eu falei, eu gosto de trabalhar o sensorial da criança. E nessa atividade de números, ele trabalhou o sensorial com as lixas. Eu vou deixar o link na descrição para vocês fazerem em casa. É bem fácil e a criança vai se interessar bastante em aprender os números com essa atividade. Aqui a criança vai cortar, ela já pode cortar se ela tiver esse domínio com a tesoura, ou também você pode cortar para ela. Aqui no meu caso eu deixo ele cortar porque ele já tem essa autonomia com a tesoura. E depois ele vai colar aqui. Aqui eu recomendo você dar cola bastão para a criança, porque ela vai entender que ela vai ter que colocar a cola bastão aqui e logo em seguida ela vai colar a figura correspondente de cada número. Aqui tem outra atividade de corte e cole, só que essa aqui tá um pouquinho diferente, o formato. Aqui eu fiz um quadrado, então ele vai recortar os quadrados e vai colar aqui o quebra-cabeça. É uma atividade de quebra-cabeça e corte e cole. Essa aqui do lado, os patrulheiros vão ter que encontrar os seus veículos. Claro que não pode faltar uma breve historinha aqui sobre as atividades e também uma de pintura. A pintura é desde sempre apresentada para criança. Cartolina, ela pode pintar papel pardo. Pega uma caixa de papelão e coloca tinta para a criança pintar. Eles amam pintura. Aqui no canal já tem outros vídeos de pintura. Eu fiz tinta comestível, tinta para criança, tinta com alimentos. Aqui tem uma sequência bem legal de atividades sensoriais com tinta. Eu fiz várias atividades aqui, eu não vou falar todas, porque eu acho que vai ficar um vídeo muito longo. Então vou mostrar superficialmente para vocês. Aqui ele vai ter que pegar, recortar as figuras e vai ter que colar aqui. Essa aqui, se você conseguir, você pode imprimir essa folhinha aqui em papel adesivo. Vai ficar bem legal também a atividade. Vai ficar um pouquinho mais cara, mas é bem interativa para a criança. Eles vão adorar tirar o adesivo e colocar aqui no número correspondente. Aqui só vai ter que se atentar direitinho qual é o filhote que tem 5, qual é o filhote que tem 4 e assim vai. Essa daqui é uma das últimas atividades que você vai apresentar para ele, porque vai ter o alfabeto móvel. Às vezes, pode ser que a criança ainda não tenha esse contato com o alfabeto, não sabe o que é o alfabeto, não sabe o que é as letras, não sabe o que é som, não sabe nada. Então, essa daqui você vai apresentar por último, quando ela já está bem familiarizada aí com as folhinhas. Eu fiz aqui que ele vai ter que organizar as letras, escrevendo Patrulha Canina. E nessa folhinha aqui, eu fiz o alfabeto móvel para vocês só recortar e colar. Essa parte do alfabeto móvel, eu vou falar para ele colar, que vai ser uma atividade especial para ele, mas geralmente eu coloco para ele reutilizar depois. Como essa é uma atividade diferente, para ele entrar aí nesse mundo das folhinhas, eu vou deixar ele colar. Mas em outras atividades eu só vou pegar o alfabeto móvel e colocar em cima. Essa parte aqui de baixo eu fiz um jogo da memória. Essa folhinha aqui eu recomendo vocês imprimir na gramatura 180, porque vocês vão conseguir aproveitar o jogo da memória por mais tempo. O papel vai ficar mais estruturado. Então peça para imprimir na gramatura 180, 240, e aí vocês vão ter um jogo da memória bem bacana, resistente, a criança vai usar por mais tempo. Essa atividade aqui é bem legal para começar a introduzir os números. Na alfabetização, uma das primeiras coisas que a gente vai ensinar para as crianças são os números, porque ela vai precisar entender unidades na hora das sílabas, das letras.
quantas letras tem a palavra casa, quantas sílabas tem a palavra casa. Então ele vai precisar entender que antes da alfabetização, antes das letras, tem os números, para ele entender que o número representa uma unidade. Então, se a palavra casa tem 4 letras, eu vou ter que pegar ali 4 letrinhas para formar a palavra casa. E assim vai. Ele vai ter esse contato aqui já com os números. Aqui, eu recomendo vocês cortar, tá? Recortar. E se vocês quiserem, plastificar, porque o plastificado vai resistir por mais tempo. E vocês podem usar aquelas canetas escreve e apaga. Essas canetinhas aqui, se o material tiver plastificado, então ela consegue usar o material por mais vezes. Aqui eu coloquei bem na sequência, mas você pode recortar. Eu recomendo vocês cortar porque ela vai prestar bastante atenção só no cartãozinho. Então aqui tem 5. Ela vai prestar bem atenção o que é o 5, o que é a unidade 5. Então aqui eu coloquei numa folhinha. Também recomendo vocês imprimir na gramatura 180, se vocês for reaproveitar para ficar com mais durabilidade. Mas sim, dá para imprimir na folha simples, normal. Coloquei mais algumas atividades com esse tema de matemática. Elas vão estar misturadas ali nas folhinhas. Aqui tem as patinhas, aqui embaixo ela vai escrever, então ela vai fazer esse pontilhado, esse exercício de coordenação motora fina. Então ela vai subir, descer, para exercitar bastante a musculatura da mão, da ponta dos dedos, a concentração, a coordenação motora fina. Eu fiz a mesma atividade, só que aqui é com a tesoura, ele vai recortar. E ali ele vai passar a caneta ou lápis. Aqui também tem o jogo dos erros, então ele vai ter que identificar qual é o filhote aqui que está diferente ali na linha. Aqui ele vai ter que identificar qual é a peça que está faltando, vai ter que ligar as sombras e vai identificar também as unidades. Aqui é identificar as sombras dos veículos. Aqui ele vai ter que contar quantos cada um deles tem. E essa aqui é uma das primeiras folhinhas que você vai apresentar para o seu filho, porque ela é bem autodidática, a criança já vai entender que tem que ligar aqui as orelhinhas com os personagens, com os filhotes. E aqui também vai ter que ligar as cores com a cor de cada filhote. Uma dica que eu dou é você usar essas folhinhas com essa folha aqui. Essa folha aqui é aquela folha de papel de documento, folha L de documento, eu não lembro o nome. Ela é bem baratinha, eu paguei R$3 nela, pode comprar até mais barato, depender, comprar na internet, em quantidades, se você vai colocar em sala de aula. Então aqui as folhinhas, você pode dar uma folhinha para cada aluno e depois eles ir revezando. Com esse plástico aqui, a criança pode escrever e apagar. Então você vai colocar aqui dentro, ela vai ficar uma atividade bem legal de escreve e apaga e ela vai poder usar a folhinha por muito mais tempo. Esse plástico aqui é bem legal se for colocar em sala de aula, que aí todos os alunos vão conseguir fazer a mesma atividade e você não vai imprimir tantas folhas, principalmente folha colorida. Então aqui ele vai ter que encontrar a orelhinha do Chase. Alguém veio aqui me ajudar a encontrar as orelhinhas do Chase. Onde que é a orelha do Chase? Aqui. Ele vai ter que pegar o Chase e levar até a orelhinha dele. Uma outra alternativa, além das folhinhas, eu fiz as folhinhas que eu achei que ficou mais completo. São os livros de atividades do tema. Aqui eu tenho alguns livros de atividade. Esse aqui ele tem bastante tempo, então ele já... A maioria das atividades que já são feitas. Tem de pintar, tem livro de historinha. Então alguns aqui são livro de historinha, outros de passatempo. Mas é uma ótima alternativa para começar a introduzir a criança nesse mundo da alfabetização. Comprei também esses dois aqui da Patrulha Canina, bem baratinho, tinha a feira do livro aqui na minha cidade, acho que eu paguei R$5 em cada um, não lembro o valor, mas paguei bem baratinho mesmo, então eu comprei dois, comprei esse aqui, que é Primeiras Cores e Formas, vou abrir um pouquinho pra vocês terem uma ideia de como é que é dentro. A folhinha dele aqui, ela é bem durinha, não é aquela folhinha fraquinha, sabe, bem simplesinha. É uma folha bem resistente. Então aqui tem uma historinha. No dia do seu aniversário, Hader ganhou um belo presente. Ele estava embalando numa caixa quadrada e bem resistente. Aqui já tem uma historinha. Eles fizeram essa historinha já com rima, que é bem legal para a criança já entender ali as palavrinhas que rimam. E aqui embaixo já tem a coordenação motora fina para a criança fazer aqui o quadrado. Já é apresentada para as formas. O que é um quadrado, onde a gente conta quadrado, então achei bem legal. São bem simplesinhas as atividades, mas assim, se a gente for se dedicar naquele momento que a criança, ela consegue aprender bastante com esses livros de atividade. Aqui tá com tema, mas não precisa comprar com tema. É legal, como eu falei, apresentar o tema para ele ser introduzido e depois mostrar os livros normalmente, tá? Então, assim, uma vez ou outra eu acho bem bacana, mas sempre personagem, Barbie, unicórnio, só isso não acho legal. Aqui são os primeiros números. Então, é bem parecido ali com aquele. Esse aqui ele já tá até fazendo. Já escreveu o nome dele aqui, ó. Hader tem tá bem em negrita ali, ó. Um tablet de filhotes que utiliza
para chamar a patrulha. Quando esse equipamento toca, todos se preparam para a aventura. Também tá rimatizado, ele tá com uma rima, e aí tá já identificando bem como é que escreve o número 1, e aqui também o número 1. Aqui também tem aquele pareamento de números e unidades. O ruim do livrinho, assim, é que esse aqui não é livrinho escreve e apaga. Então ele vai fazer somente uma vez, claro que eu posso apagar com lápis, mas o meu filho, ele escreve com bastante força no lápis, então às vezes fica marcado embaixo. Uma opção bem bacana são esses livros aqui de atividade, ó, 365 atividades. Esse aqui, como eu falei também, é o mesmo problema daquele, não dá pra fazer várias vezes a mesma atividade, porque não é escreve e apaga. Mas o meu filho gosta bastante de dinossauro. Esse aqui que eu gosto mais, porque esse aqui não tem tema, são os animais, são a natureza, então eu gosto desse tipo aqui, que não tem tema, não tem sido licenciado. Então eu me identifico mais com esse aqui. Mas meu filho gosta bastante de dinossauro. O dinossauro acho que é o único que eu compro quase tudo. Eu gosto bastante. Então, dinossauro eu apresento pra ele porque é uma ótima forma de aprender sobre esse universo. Tem alguma coisa a mais. Não é só um personagem. Tem uma história ali dos dinossauros realmente, né? Na vida real. Então eu gosto bastante desse tema pra ele, que ele se identifica. Então aqui tem bastante atividades também de passatempo. Porém, esses livros aqui de passatempo tem atividades aqui que a criança não vai fazer. De 4, 5 anos não vai conseguir fazer. Porque algumas coisas elas têm que ler. E a criança geralmente com 4 anos ainda não aprendeu a ler. Também tem algumas atividades de coordenação motora fina, matemática, português, raciocínio lógico. É um livro bem completo, mas o meu filho não consegue fazer todas as atividades que tem aqui. Então, aos poucos, ele vai concluindo aqui o livro. Esse livro aqui, eu recomendo toda mamãe ter, toda professora ter, porque ele escreve e apaga. Então, a criança consegue fazer várias vezes atividades, trabalhar bastante a concentração, a coordenação motora. Então, aqui eu peguei palavras, tem vários aqui, vou mostrar só alguns pra vocês, tá? Tem esse aqui, ó, floresta, claro que tem que ter dinossauro, então tem aqui de dinossauro. Todos esses são escreve e apaga. Então, tem atividades, como eu falei, tem atividades aqui que a criança precisa ler. E a criança de 4 anos, que é a idade atual, ele não sabe ler ainda, mas está no caminho. Então, eu gosto das folhinhas de atividades personalizadas que a gente consegue colocar bem na faixa etária da criança. Se ela já consegue ler, se ela já consegue identificar letras, som, formas, e assim vai. Então, se a sua criança for usar o lápis, eu acho bem legal esse tipo aqui de lápis, ó. O lápis triangular. Ele não é um lápis muito fininho e também não é um lápis muito longo. Ele é um lápis bem bacana para esse primeiro contato ali com a escrita. Ele é pequenininho, ele é leve, ele é bem anatômico na mão. Bem legal esse tipo de lápis. Esse aqui tem tanto para escrever, também tem para pintar e também tem giz de cera desse formato triangular. Eu acho bem legal. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link de todas as informações aqui na descrição do vídeo, da mentoria, das atividades. Se você tiver alguma dúvida sobre alguma atividade, é só comentar isso. Eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Se você gostou do vídeo, dá muito like, compartilha com a galera, ativa o sininho. Bora fazer o canal crescer e até o próximo vídeo. Beijo! Beijo!